Força-Tarefa da Lava Jato chegou ao fim há algumas semanas. O desmantelamento dessa ação está desencadeando a cada dia reações na política. Então, sobre essa crise, a gente conversa com o analista político Gaudêncio Torquato. Doutor, bom dia e seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes e telespectadores da Rádio Jovem Pan. À disposição de vocês. Bom, então vamos lá, doutor, são muitas perguntas. A Força-Tarefa da Lava Jato, deixou de existir como um núcleo isolado após quase 7 anos de atuação. Uma nova estrutura passou então a vigorar, com a responsabilidade dos casos sendo transferida para o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO do Paraná. Então, doutor, com essa mudança, nós podemos falar em fim da Lava Jato? Certamente este fim já estava sendo previsto há algum tempo, em função da pressão da política, em função das posições tomadas mais recentemente pelo Poder Executivo, do próprio Bolsonaro, e em função, evidentemente, do próprio comportamento do Supremo Tribunal Federal, que passou a tomar medidas contrárias, vamos dizer assim, à Lava Jato. Há de se considerar, por exemplo, que em novembro de 2019, por 6-5, o Supremo Tribunal Federal já havia derrubado a decisão de prisão após segunda instância. Por essa decisão do Supremo, apenas seriam presos aqueles casos de réus, casos transitados em julgado. Portanto, junte-se aí o Executivo, junte-se o Legislativo e junte-se o Judiciário, com pressões contrárias, para se ver que realmente esse fim é previsível. Essa Operação Lava Jato, depois de 7 anos, ela obteve resultados muito interessantes, como, por exemplo, quase 80 fases, 79 fases, o que redundaram em 1.450 mandados de busca e apreensão, 211 coerções, prisões, condições coercitivas, 152 mandados de prisão preventiva, enfim, 533 acusados, mais de quase 300 condenações. Digamos, a maior operação contra a corrupção no país em toda a sua história. Claro, ela foi muito inspirada pela operação, pela Manipolite italiana. O Sérgio Moro estudou bem esta operação italiana e aplicou seus princípios aqui no Brasil. Infelizmente, como você colocou, essa Lava Jato, a partir de Curitiba, foi, digamos assim, extinguida. Apenas 4 dos 14 membros que operavam em Curitiba, apenas 4 ficaram nesse GAECO que se colocou, e 10 estão ainda trabalhando em funções diversas, incluindo a Operação Lava Jato, mas ela tende cada vez mais a se enfraquecer a partir da pressão política, principalmente. Doutor, e algumas pessoas dizem que o fim da operação representa um retrocesso e um triunfo da corrupção no Brasil. Qual que é o futuro das investigações no quesito corrupção, O senhor enxerga que o futuro ainda é um pouco turvo, De fato, há uma desaceleração nas investigações ou não? Eu prevejo realmente uma certa desaceleração no processo investigativo da Lava Jato. Por quê? Primeiro porque a crítica tem sido muito grande por parte dos políticos. Há um interesse dos políticos em, digamos assim, distanciar-se ou, digamos, apagar ou extinguir a Operação Lava Jato. Os casos serão, digamos aqui, analisados por diante, um a um, mas na minha visão essas operações elas foram muito combatidas em função até da espetacularização, digamos assim, as conduções coercitivas, as buscas, as prisões coercitivas e preventivas, elas foram muito escandalizadas, muito, vamos dizer assim, espetacularizadas. E para arrematar todo esse processo, tivemos aí a escolha por exemplo, desse que está no vídeo aí, que é o Procurador-Geral Augusto Aras, foi escolhido por Bolsonaro, e que tem também uma condução, tem tido um comportamento contrário, digamos, a
espetacularização da Operação Lava Jato. Então, eu prevejo uma certa desaceleração ao longo dos próximos tempos. Vamos esperar mais um pouquinho, que essa operação continue, até porque ela foi muito benéfica, até do ponto de vista, vamos dizer, de recursos ao Tesouro. Cerca de 4,3 bilhões foram conseguidos, né, por meio de 209 acordos de colaboração, 17 acordos de leniência, de forma que nós temos aí um sucesso muito grande. Mas, como sabe-se, no Brasil, a tendência é a de se ver as operações se amenizarem, ficarem mais suaves ao longo do tempo, com a pressão sobre o judiciário, com a pressão sobre o executivo. Então, eu vejo que essa operação, infelizmente, está condenada, né, ao seu fechamento. O que poderá ocorrer daqui por diante são denúncias sobre a ABC, sobre os protagonistas específicos, com apurações específicas. Doutor, agora vamos olhar para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes defendeu, correções em relação à Lava Jato e ele disse em uma entrevista, ele comparou a Força Tarefa a um esquadrão da morte. Olhando agora para os últimos fatos que aconteceu nessa última semana, relacionado ali às conversas hackeadas da Operação Spoofing. Como que o senhor avalia a condução dos ministros do Supremo frente a este caso? Por que o STF está agora enfrentando a Lava Jato? Pois é, você falou no ministro Gilmar Mendes. Quem se lembra de alguns anos atrás, de 3 anos atrás, o Gilmar dizia sobre a Operação Lava Jato que tratava-se, da maior operação de corrupção no Brasil e, quiçá, no mundo. Gilmar dizia isso. E, semana passada, acabou colocando, digamos assim, esta operação dentro do que ele chama de recursos ilícitos extralegais, começou a acusar da espetacularização, comparou com o Esquadrão da Morte, de forma que o Gilmar mudou de posição, né? E também na sua esteira, digamos, fazendo uma certa parceria com ele, temos aí o ministro Lewandowski também, né? E outros ministros que tendem, digamos assim, a serem mais complacentes, mais lenientes, mais, enfim, contrários à continuidade dessa operação, né? Então, eu vejo o próprio Fux, ministro Fux, tende ali a dizer hoje uma coisa sobre a Operação Lava Jato, amanhã muda, né? Mas o próprio ministro Fux também está pressionado pela política. A pressão da política sobre o judiciário é muito grande, né? A partir vamos dizer, do presidente da República, Executivo, que tem interesses também. O PT, por exemplo, alega que tudo foi ilegal o que foi descoberto, digamos, por esses vazamentos, vaza-jato, essas gravações detectadas por hackers. E agora o PT, por exemplo, passa a defender o Lula e a querer derrubar todos os processos contra ele no Supremo Tribunal Federal, né? Por conta da ilegalidade que ele teria havido, digamos assim, segundo os advogados do movimento Prerrogativas, teria havido um certo conluio, uma certa combinação entre o Ministério Público e o juiz Sérgio Moro. E até recentemente também foram gravadas as conversas que tratam, por exemplo, das combinações do Deltan Dallagnol, né? Até dizendo que iria orientar a procuradora, a juíza Gabriel Hart, que tomou o lugar de Sérgio Moro em Curitiba. Eis que havia cerca de uns 500 processos e ela não sabia por onde começar. Aí ele disse em conversa, vamos orientar a Gabriela para dar a ela as prioridades. A juíza disse que não recebeu até hoje as prioridades, de forma que existe uma grande polêmica no ar sobre esses vazamentos, né? O Supremo Tribunal Federal deverá julgar em breve o caso Lula a respeito de Atibaia, né? Então, se, digamos, o Supremo Tribunal derrubar todos esses processos contra Lula,
dá a Lula a condição, por exemplo, de ser candidato em 2022. Então, temos aí todo um cenário a se analisar a partir dessas decisões do Supremo Tribunal Federal. Doutor, exatamente sobre isso que eu quero te perguntar agora, sobre como essa situação pode desenhar o cenário de 2022, né? Se Lula for absolvido, ele está apto a concorrer. Também quero te perguntar sobre a figura de Sérgio Moro, como que ele sai dessa situação e se de fato a especulação do nome dele para concorrer à presidência em 2022 ainda é plausível. Pois é. Vamos lá. Primeiro, o Lula. Há uma parte dos juízes e ministros e políticos que acham que, mesmo que o Supremo, digamos assim, torne ilegais esses processos contra Lula, ele não perderia, vamos dizer, ele não seria imune e ele continuaria a ter os seus direitos políticos perdidos. Então, é uma parte da jurisprudência que defende essa posição, no sentido de que Lula seria inocentado, mas ele não teria condição de se candidatar. Já outra parte diz que se os processos contra ele foram derrubados, ele ganha também, volta a ganhar seus direitos políticos, e ele, nesse caso, ele torna-se candidato. Muito bem. Então teremos essas duas condições aí para o Lula. Em relação ao ministro Sérgio Moro, o Sérgio Moro perdeu muito, não é, de seu prestígio quando era juiz até hoje. Então ele realmente saiu, foi para o Ministério do Bolsonaro, e lá houve esse dissenso muito grande entre ele e o presidente, acabou saindo, e também, como ele perdeu muita visibilidade, e esses vazamentos todos mostram uma certa posição incômoda para ele, negativa. Então, essas posições, essas situações, deixam o Bolsonaro mais frágil. Então, ele perde muita força para 2022, apesar de constar ainda de maneira muito forte nas pesquisas. Ele tem aí um bom índice de intenção de voto nas pesquisas que são feitas. Muito bem, então, Moro poderá se candidatar em 2022, evidentemente depois de escolher um partido. A cena está sendo muito analisada para onde é que ele iria, né? O Lula, por sua vez, diz que seu candidato é o Haddad, e o Haddad diz que seu candidato é Lula. Nós temos aí um jogo de empurra-empurra entre os dois, mas eu não acredito que o Lula, apesar de, digamos assim, apesar de hoje estar numa situação mais confortável, no sentido de até poder ganhar esses casos no Supremo Tribunal Federal, eu não acredito particularmente que o Lula seja candidato, porque existe uma imagem hoje muito negativa do PT, e sabe-se também que o Lula é muito dominador, muito centralizador, e continua sendo o mandão do PT. E essa imagem poderá, por exemplo, digamos, colocar Lula num plano muito de ataque. Ele será muito atacado pelas oposições, a não ser que o PT faça uma frente ampla com outros partidos, no sentido de escolher esses partidos de oposição um candidato, né? Mas eu não acredito que o PT saia sozinho. Se for sozinho é suicídio, não tem condição de ganhar. Apesar de o Bolsonaro e o Lula trabalharem por essa estratégia. Eles querem manter a polarização que ocorreu entre Haddad e Bolsonaro em 2018. Mas, na minha visão, uma pessoa não entra no rio duas vezes, como dizia o Heráclito de Éfeso, repetindo aqui, mas, portanto, não teremos outras circunstâncias, outros fatores a considerar que influirão no pleito de 2018. De qualquer maneira, eu quero arrematar dizendo que o Lula está numa situação bastante interessante no sentido, portanto, de ganhar novamente as condições para se candidatar. E o Moro, olhando a cena, um pouco bombardeado agora por esses vazamentos, dessas conversas que teriam acontecido entre ele e o Dallagnol lá atrás, portanto, ele perdendo um pouco o seu protagonismo, né? Mas, de qualquer maneira, está muito cedo para a gente tentar definir os nomes e as condições em que esses pré-candidatos estarão mais adiante. Eu acredito que nós vamos ter ainda um pleito muito renhido, muito contundente, até violento, ainda sob também os efeitos
dessa crise sanitária que está aí ceifando vidas, né, no país. Então, vamos esperar que as coisas aconteçam mais adiante, né? E o quadro hoje que se desenha é este: Lula subindo um pouquinho, Moro estacionando, esperando que as coisas aconteçam a seu favor, a depender, por exemplo, do resultado da economia. E será o grande motriz, o grande eixo, a grande locomotiva que puxará o trem da política. Nós conversamos com o analista político Gaudêncio Torquato. Doutor, muito obrigada por nos atender aqui nessa segunda-feira de Carnaval e trazer tantos esclarecimentos. Obrigado para você, obrigado pelos ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigado. Até mais.